Discussões sobre o clássico, agora com Cláudio Rezende, pra gente falar mais do jogo, mas você também tem convidado, né, Cláudio? Temos sim. O Pansieri falou há pouco, trouxe o Bruno Spindel, que é o diretor do Cruzeiro. O CEO do Atlético esteve também nessa reunião, Federação Mineira de Futebol, divisão de torcida, né? Volta a ter torcida visitante no clássico. E o CEO do Atlético, o Pedro Daniel, fala sobre a estrutura e o Atlético garantindo que vai receber muito bem os cruzeirenses no domingo. Na verdade, ele é mais simbólico, né? Em termos operacionais, nós temos hoje uma estrutura, assim, fantástica, tá? Todos os painéis de controle, as catracas, as câmeras, a gente tem hoje uma estrutura já muito robusta. Obviamente que é simbólico, né? Ainda mais agora, retornando a torcida do Cruzeiro na Arena, ela é simbólica. Então, até por isso que a gente mudou alguns procedimentos. Então, vamos fazer junto a vistoria, tragam seus funcionários para receber, né, a sua torcida, enfim, algumas coisas mais simbólicas, tá? Mas de maneira operacional a gente está bem tranquilo de que a gente tem todas as ferramentas, todos os instrumentos para entregar um grande evento ali. E a gente pode ter esse jogo com 10% de torcida visitante, a volta também com 10%, como um primeiro passo para as torcidas divididas 50-50? Essa é uma boa pergunta, até foi uma conversa que a gente teve. Eu liguei para o Pedrinho, até falei com o Bruno depois, que a gente receberia da maneira mais segura possível, mais segura e confortável. E o laudo da PM, na verdade, ele libera 2.500 pessoas. Então, os 10%, né, que a gente discute, na verdade, a gente tende a construir isso, né, num médio, vamos dizer assim, no médio prazo. Mas, nesse momento, o laudo da PM permite 2.500 pessoas. É por isso. Tá aí a explicação por parte do Atlético, o porquê dessa limitação aí de 2.500 ingressos. Depois que teve, Cirilo, a pequena reforma, né? O Atlético colocou grama sintética, deu alguns detalhes ali na Arena MRV. Desde então, o público foi reduzido para 2.500 para a torcida visitante. Esse é o maior espaço para a torcida visitante hoje liberado pela Polícia Militar. Nessa história dos 10%, a gente sempre fala... O normal hoje no futebol brasileiro não é mais o 10%, é a reciprocidade, né? Exatamente. Você, no seu jogo de mandante, me deu 2.000 ingressos, no meu jogo de mandante eu vou te dar 2.000 ingressos. É o que normalmente acontece no futebol brasileiro. O Atlético há uma limitação por conta de laudo, que foi explicado aí, mas o que acontece ao redor do país no futebol brasileiro é essa história da reciprocidade, né, Cláudio? Exatamente. Como no Brasileirão, por exemplo, tem turno e retorno, né? Quando o Galo vai jogar aqui, quando vai jogar lá contra o Corinthians, por exemplo, ou contra o Flamengo... se olha isso, o time que reduz, né, que tem menos para a torcida visitante, o outro que tem um espaço maior também diminui essa questão aí para ficar igualitário essa situação. Então, pelo que eu entendi, né, nessa conversa dos diretores do Atlético e do Cruzeiro, quando o Galo for jogar no Mineirão, serão 2.500 torcedores do Galo lá também. Cláudio, arrisca o time aí, quero ver. Vamos lá, o Sampaoli para domingo. Tem a dúvida do Vitor Hugo, né? O zagueiro, mas a gente colocou aí um provável time, quem tá no YouTube da Itatiaia, um provável Atlético. Everson no gol, Juan Alonso. Aí o outro jogador por ali, pode ser o Vitor Hugo? Se o Vitor Hugo estiver bem, vai. E aí eu não tenho muita dúvida não. Vai ele ou o Natanael pode pintar. Já fez esse sistema ali com 3 defensores. Aliás, dos 4 jogos no ano, o Natanael jogou 3, né? Jogou os 3. Jogou os 3 iniciais, só ficou fora contra o América. Alan Franco e Igor Gomes seriam ali os volantes. O Renan Lodge, pra mim, é titular, não tem dúvida não. Na esquerda, o Renan Lodge. Na direita, eu coloco a dúvida. Vai o Preciado? Vai o Scarpa? Ou vai o Vitor, né, que estreou no meio de semana e foi bem no jogo. Tem Bernardo, Dudu e Hulk. Um trio de ataque. Eu não descartaria, eu falei há pouco, né, o Renier nesse ataque do Galo aí. Não sei se pro lugar do Bernard, vencendo onde ele vem jogando. O São Paulo tá elogiando demais o Bernard, né? Ou se na própria função do Hulk, né? Já que ele não vem colocando o Hulk sempre como titular. Muito bem. Marques, como é que você encara essa possibilidade de time e o que você faria para o fim de semana com essa informação trazida pelo Cláudio desde as primeiras horas de hoje? Vitor Hugo, zagueiro, dúvida. Pois é. Eu acho que é jogo para os melhores, né? Hoje, os meus melhores, de repente, não são os melhores para o treinador, né? Dentro dos meus melhores, o Alexander tinha que estar aí. O Alexander que ainda nem estreou na temporada, né? Dentro dos meus melhores tem que estar o Hulk, tem que estar o Scarpa, entendeu? Jogadores que podem decidir jogo. Tem que estar Dudu, né?
Tem algumas dúvidas ali que são recorrentes dentro do time do São Paulo. É sempre uma incógnita nessa hora a gente entender e cravar quem vai jogar, mas é jogo para os melhores, entendeu, Cirilo? Eu acho que até as mexidas que ele fez nos últimos jogos, né, dando controle de carga, segurando um ou outro atleta, é para ter o que ele tem de melhor nesta hora, nessa partida que é a mais importante dessa pré-temporada. E é pré-temporada, hein? O Atlético estreia de fato no ano 26, início do Campeonato Brasileiro, quarta-feira contra o Palmeiras, aí de fato o bicho pega. Mas esse é sem dúvida um teste de luxo para o Atlético, né, em plena pré-temporada. E a gente espera que os melhores dêem uma resposta positiva nessa hora, né? Os melhores consigam ter um jogo ofensivo mais convincente, com mais movimentos, né? Achei que o time do São Paulo nas primeiras 4 rodadas foi muito mecânico, a gente viu muito do que a gente observou no ano passado e nas primeiras partidas dessa temporada, né? Um time com 3 zagueiros, e quando tem 3 zagueiros de ofício lá, fica difícil a saída de bola lá atrás, né? São os homens que jogam espetados lá nas pontas, né? Dentro de um jogo posicional, fica muito mecânico, a equipe fica facilmente marcada pelo adversário, encontrou muitas dificuldades contra as equipes do interior. E agora é contra o Cruzeiro. Mas também, a gente não cansa de falar, o jogo que pode dar uma mudada, dar uma guinada nesse início de temporada. Um jogo bom contra o Cruzeiro é uma resposta para um início importante de Campeonato Brasileiro na quarta-feira. Ô Ale, você já falou o que seria o ideal para você para esse fim de semana do lado atleticano, mas por onde passariam as estratégias para um jogo vitorioso do Galo contra o Cruzeiro? É difícil, sabe que eu sempre fico ouvindo os 2 mestres aqui, né, de quem eu sou muito fã como jogador, fui, e agora como analista, como comentarista, o Fabrício Marques, né, e a gente sempre, até uma tradição, né, falar, mas o clássico, na Copa do Brasil não foi, né, o clássico não mudou nada, né, todo mundo achava que o Cruzeiro ia levar e o Cruzeiro levou. Talvez, excetuando o primeiro tempo do primeiro jogo da Copa do Brasil, em que houve um equilíbrio ainda com o Cuca, no mais não teve jogo, né? Foi 4-0 no agregado e eu vou te falar com naturalidade, né? E assim, é muito difícil entender que pode arrumar aí o São Paulo. Eu acho que a maioria dos treinadores do futebol do mundo iriam pelo caminho que o Marques citou, né? Os 3 zagueiros não têm dado certo, mas faz tempo já. Aquela final da Sul-Americana contra o fraquíssimo Lanús, ele jogou com os 3. Os caras só tinham um centroavante ruim ainda. Um centroavante ruim. E a saída de bola é muito complicada, porque não é porque são 3 zagueiros. Porque 2 dos 3 zagueiros não tem essa característica de sair jogando. Para piorar, na bola aérea, no escanteio do adversário, bola aérea defensiva, eles também não estão conseguindo resolver a situação, porque o América não só fez o gol, mas prevaleceu em todos os escanteios, né? E mais, nesse elenco de 2026, você tem bons jogadores no meio-campo. Então você vai colocar um zagueiro que não é tão bom, né? Para tentar ser sutil, e vai tirar alguém bom do meio-campo. Sendo que o futebol é até uma surpresa para alguns o que eu vou falar. O futebol, ele existia antes dessa saída com 3 homens. Ele existia já. Muita gente acha que não existia, mas existia. Então você pode não fazer essa saída com 3. Você pode fazer essa saída com 3, com 2 zagueiros e o Everson, que é o melhor com o pé você pode pegar o Everson e os zagueiros com o pé, o Everson é melhor. Tem aquela bola longa, eficiente e tal. Pode fazer com o Everson, você pode fazer com um volante, né? Você pode fazer. Você não precisa colocar um Natanael, um Vitor Hugo para fazer isso, não precisa. E hoje ele tem bons meio-campistas. Eu ia fazer um meio-campo mais povoado com o Alexander, com o Maicon, com o Alan Franco, dava um pouquinho mais de liberdade pro Scarpa passear no campo ofensivo, e aí iria com o Hulk também com menos obrigação defensiva. Mas você acha que ele vai fazer isso? Tenho certeza que não. Aliás, o Claudião, é mais fácil ele acertar os números da Loto do que acertar essa escalação. É verdade. O Ale é fã do Guardiola, povoar o meio de campo. Ô Fabrício, faz diferença pro atleta esse negócio de um tem uma base muito clara, todo mundo sabe pelo menos 8, 9 dos 11, e o outro com essas tantas mudanças, pro atleta isso faz diferença? Faz diferença. Faz diferença. Eu acho que é entrosamento, né? O jeito de jogar da equipe faz toda a diferença. O negócio de ficar mudando, não encontrou uma equipe ainda.
deixa todo mundo motivado, todo mundo pode ser titular, aquela coisa toda, mas não pega um padrão, né? E eu particularmente, eu não sou fã de 3 zagueiros, nunca fui. Depois do goleiro, o menos tecnicamente ali é o zagueiro, irmão. Quanto menos você tem no time, melhor. Eu penso isso assim, você tem 3 zagueiros. Vai ter 3 ainda? No elenco de zagueiros do Atlético, quanto menos zagueiro jogar, melhor, né? Não, nesse caso do Everson, há controvérsia. Porque Não, o Everson é melhor. É melhor que é isso. Não, a gente falava do goleada, né, Cirilo? Difícil, né? Os zagueiros do Atlético hoje serem titulares em outros times da Série A. Os zagueiros do Atlético. Difícil, é muito difícil, assim. Tem chamado muita atenção negativamente, inclusive.